estático em um lugar. Por quê? Vendo Deus que já não havia nele o mesmo vigor de suas pernas, a panturrilha já não estava mais durinha. E imagina você locomover de lugar para lugar. Não é a tua casa, é a tua casa e tuas 1000 ovelhas, teus 30.000 camelos. Rapaz, era uma engenharia. Era uma engenharia. Casa de Abraão tinha mais gente do que tem hoje aqui, se contar de servos e servos nascidos dos seus servos. O texto diz que havia na casa de Abraão 3 gerações nascidos de servos. Quando Abraão ia desarmar a tenda, não fica imaginando que ele enrolava o tecido da tenda. Bota, é ruim, hein? Era uma engenharia. Para sustentar uma visão, você não tem noção de quanta gente se carrega. Antes de Jacó morrer e partir para o Senhor, vamos dizer assim, ele disse assim: já não enxergo muito bem, meu filho José, no dia que o viu novamente. E disse para ele: mas eu me alegro, porque quando te vi partir, te vi só. E ele foi embora. Por quê? Porque seus irmãos lhe venderam. E venderam por quê? O texto diz, Gênesis 37, por causa dos seus sonhos. Em outras versões, por causa das suas visões e das suas palavras, porque ele reproduzia aquilo que ele via, exatamente como Daniel. Em razão disso foi vendido. Aí, depois de 17 anos, quando Jacó encontra novamente José, ele diz: meu filho, eu me alegro, porque apesar de estar com a vista embaçada, sei que estou diante de você. E o que eu me lembro é que quando você partiu, ou seja, quando você foi, para ele era morte, mas na verdade estava apenas cumprindo a visão. Às vezes Deus não te conta tudo para você não pensar que essa visão é a sua destruição. Deus vai distribuindo parcialmente. Aí escute, ele diz assim: mas hoje eu me alegro, porque quando te vi você partiu só, mas hoje vejo que o Senhor trouxe toda a sua descendência. Uma visão, ela não se realiza só quando Deus te leva para o final. Ela se manifesta durante todo o período de caminhada, enquanto você está sustentando. Volta para Abraão e você vai entender. Quando já não tinha mais vigor em suas pernas, força em seus braços, Deus então vai aparecer a Abraão e vai dizer assim para ele: Abraão, sai da tua tenda, levanta a tua cabeça. É aqui que você vai ver o poder de uma visão. E diz assim para ele: olha o mais longe que você puder. O texto não diz, mas inteligente como ele era, eu imagino que ele pegou as coisinhas dele e disse: tô indo para o monte. Por quê? Porque se Deus quer me dar algo além do alcance da minha vista, a primeira coisa que eu vou fazer é subir para o lugar alto. Se ele é inteligente como eu creio que era, eu creio que ele não só foi para o quintal, mas ele deve ter caçado o lugar mais alto que ele podia subir. Porque depois que não havia mais tanta força em seus braços, tanto vigor em suas pernas, para continuar utilizando aquele mesmo método de possessão que Deus havia lhe dado por causa da visão que lhe entregou, aí Deus vai dizer para ele: Abraão, levanta a tua cabeça. E ele diz assim: porque aonde os seus olhos alcançarem, oh meu Deus do céu, aonde a sua visão alcançar, aonde a sua visão alcançar. Quem tem braços para fazer isso, reproduza isso agora. Quem não tem, reproduza na alma, porque aonde o teu corpo não alcança, a tua visão te eleva. Mas quem tem, traga isso para o espiritual com os braços agora. Coloque ele para frente, não para o alto, coloque ele para frente, como quem aponta algo muito distante, muito distante. Ah, meu irmão, eu estou contando com a tua esperança, mas se tiver faltando em você, vem comigo, só faz o que eu estou falando, porque crede em Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Pega o teu dedo e aponta bem distante. Eu vou te dar um conselho agora. Ei mocidade, aponta distante, minha filha. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Ei, ancião, aponta para longe aí agora. E esse longe não é dezembro não, aponta para mais longe. Quer um conselho? Sai de 2022, vai entrando enquanto você aponta para 2023, 2024, 2025, 26, 27, 28, 29, 30. Ai, Camila, eu acho que tem gente que já baixou o braço. Isso é para quem vê. Oh, meu Deus do céu. Ai, Camila, eu acho que eu não vou ter idade até 2030 não. A tua visão está curta. Mas se hoje você apontar, Deus está dizendo: ei, e quem disse que se você apontar para 2030, é só para você que eu vou dar 2030? O que foi que ele disse? Os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos teus filhos e os filhos dos teus filhos nele, eu te visitarei até 1000
o que o Senhor disse em Gênesis 12: em ti serão benditas. Aponta aí. Aponta aí. Aponta aí que eu não acabei. Aponta. O rapaz do teclado pode me ajudar? Eu sinto que aquele que habita entre os louvores, eu não sou disso, não é costume meu, pastor. Não é costume meu, mas há um mover profético aqui nesta noite. Oh, meu Deus do céu. Pode crescer, viu? Pode crescer sem medo. Se o rapaz da bateria quiser me ajudar com os pratos, pode vir também. Ou quem ainda está aguentando com a mão ao longe? Deus está dizendo: eu vou em ti visitar os netos que você ainda não tem. Eu vou em ti abençoar o caminho dos teus filhos que ainda não tem decisão e poder para escolher. Olha o que ele diz: Abraão, levanta a tua visão. Olha, levanta a tua cabeça, amplia a tua visão. Agora não é mais perna, agora não é mais braço. Olha o que Deus vai dizer: porque aonde os seus olhos alcançarem, você alcança riqueza, então veja a riqueza. Você alcança a faculdade, então veja a faculdade. Você alcança a cura desta enfermidade, então se veja curado. Se veja depois dos meses de quimioterapia, se veja depois dos meses de fisioterapia. Aonde você alcançar, ali eu te darei. Agora com a mão estendida, abra a mão assim, ó, na mesma direção. Olha o que Deus está dizendo. Deus sabia que a perna de Abraão não chegaria em lugares que Israel chegaria. Deus sabia que as mãos de Abraão não tocariam em lugares que Israel tocaria. Mas tudo que Deus faria na família de Abraão depois dependia de para onde ele olhava antes. Tudo que está para acontecer agora nesse contexto, no futuro de Israel, não é só de Isaac. Isaac vai ser pai de Jacó, e Jacó vai se chamar o quê? Israel. Tudo que está para acontecer depois, naquele contexto, depende da capacidade visionária que Abraão tem de olhar para frente agora, de alcançar ao longe agora. Você está entendendo, igreja? Ei, meu irmão, ei, pastor, você está entendendo? Ei, profeta, ei, pregador, ei, adorador, você está entendendo? Faz assim a mão, assim, ó. Então olha o que Deus está dizendo para Abraão: não mais perna, não mais braço. Porque tem tempo que Deus faz isso com a gente, né? Tempo que a gente sua, tempo que a gente se esforça. Só que Ele sabe quando a sua carne não pode ir além. Ele sabe quando o seu advogado não pode ir além. Ele sabe quando a sua conta corrente não combina com o seu sonho. Ele sabe quando o seu esforço, quando a sua medida não combina com o que você está vendo. Então Ele não usa mais o seu recurso aqui para chegar lá. Ele olha aonde você vai chegar e aproxima isso da sua visão. Por que minha mão está estendida, Camila? Quem estendeu e aguentou até agora, recebe. O que Deus está dizendo é: a partir de hoje, debaixo desta palavra, o que não couber no seu bolso, mas couber na sua visão, olha para lá. Por quê? Porque tudo que couber na sua visão, completa aí para mim agora, para eu ter certeza de que você está me ouvindo bem. Tudo que couber na sua, Deus vai colocar na sua mão. Vai vir para a sua mão, o que o teu salário não comporta, mas se couber na tua visão, teu salário não te bota lá, mas traz aquilo para os teus olhos. Deus vai cumprir essa visão. Se assente glorificando a Deus. Prega, seja um arauto, seja um mensageiro, seja uma mensageira do Eterno. Olha para alguém e diga: nem tudo é com pé.
Nem tudo é com a mão, mas tudo depende da sua visão. Deus está dizendo: eu vou contigo até onde a sua visão alcança. Porque não há nada, olhe para cá, que Deus coloque dentro de você que Ele não seja capaz de sustentar. Camila, como é que eu sei? Camila, e como é que eu sei? Se a gente puder deixar as luzes acesas, me ajuda um pouquinho, senão eu vou ficando meio tonta. Camila, como é que eu sei que o que eu carrego não é de mim? Porque dá tanto trabalho que se fosse de você, você já teria conseguido desistir. E não combina com seus pensamentos humanos, terrenos e naturais. Porque tudo que Deus te entrega é maior do que você. Então é por isso que de vez em quando você entra em crise. E aí você pensa, a melhor coisa que eu faria seria deixar esse projeto, seria deixar esse sonho. E se de verdade ele fosse uma plantação da sua natureza humana, você já teria feito isso. Porque é característico de nós procrastinar o que a gente não dá conta de resolver na hora. E por que você não consegue fazer isso? Será que você não entendeu que essa visão, ela não é sua? Aí vem comigo aqui sobre Daniel. No capítulo 8, as visões que no 7 se tornam maiores, agora ficam mais intensas. Presta atenção. No capítulo 7, elas já estavam grandes. Só que no capítulo 8, as visões que no 7 já eram grandes, agora elas ficam mais intensas. Vou te exemplificar num campo natural, tá bom? Físico. Tem sonho que você tem que ele é muito maravilhoso, mas ele não é intenso. Então você acorda depois de 10 minutos, se não contar, já esquece o que sonhou. Em contrapartida, já existem outros que nem foram tão longos, mas foram tão intensos, que às vezes você reagiu até no físico. Quem aqui já acordou com uma dor de um golpe ou de alguma coisa que passou no sonho e carregou a dor para o físico mesmo depois que acordou? Pode ser psicossomático, mas pode ser igual aconteceu comigo uma vez. Você acredita que eu tenho um sonho ridículo guardado na minha mente? E quando eu digo ridículo é porque eu não estou falando de uma visão, estou falando de dormir de barriga cheia mesmo. Eu sonhei, na minha perspectiva, que eu estava a noite inteira olhando para um poste com a luz acesa. Claro que a duração de um sonho não é a noite inteira, a gente sabe disso. Mas dentro daquilo que eu considero tempo e que é relativo à minha compreensão, a impressão que eu tive é que eu passei a noite inteira sonhando para um poste de luz acesa. Quando eu acordei, porque no sonho eu queria baixar a cabeça e não conseguia, porque a minha traqueia, como é que a gente chama esse osso que fica aqui? Pois então, a minha traqueia começou a doer, e a minha vontade no sonho era assim, eu queria baixar a cabeça, mas eu não consigo. Resultado, quando eu acordei com uma dor terrível. E que posição eu estava? Com a cabeça presa na cabeceira da cama, tentando voltar minha cabeça para baixo e não conseguia. Então, na verdade, o sonho só produziu aquilo que meu corpo já estava vivendo. Por isso eu acordei com dor. Então eu não estou falando disso. Não estou falando de sonhos nessa esfera. Agora, esse sonho foi curto, foi ridículo, mas você vê, já se passaram anos e anos e eu ainda lembro dessa agonia. Por quê? Porque ele foi intenso, marcante, a noite inteira olhando para o mesmo lugar. A noite inteira vendo a mesma coisa e tentando mover o meu corpo para um movimento diferente e eu não conseguia. Então isso acabou intensificando, me marcando. Agora, o contexto aqui não é só profético e sobrenatural, mas para comprovar o que eu estou querendo dizer sobre a intensidade dos sonhos, quando você vem caminhando num caminho onde Deus vai te dando as visões e os sonhos, e você procura ser diligente com aquilo que você está sonhando, com aquilo que você está vendo, Deus não só aumenta a envergadura do sonho, como Ele intensifica a força do sonho dentro de você, Camila. E ao longo da trajetória de Daniel isso aconteceu exatamente, paulatinamente, cronologicamente, como está escrito dentro do seu livro, exatamente como eu tenho relatado aqui para vocês, desde Daniel 1 até Daniel 8. Aí em Daniel 8, ele vai ter uma experiência acerca desses sonhos e dessas visões. No capítulo 7, Camila, o que você define que os sonhos ficaram maiores? Que as visões se tornaram maiores? Foi quando Deus tirou ele do contexto pessoal e colocou ele no contexto governamental da nação. Ele já não sonhava com um ou com outro e nem interpretava o sonho de A, B e C. Deus estava dando para ele visões a nível nação, a grosso modo, para todo mundo entender. Deus não está agora falando para Daniel apenas o que acontece no quarto do rei. Deus está falando para Daniel sobre as decisões que o rei vai tomar e nem sabe ainda. Não, você está entendendo isso aqui? É sobre isso. Aí no capítulo 8, como é que a gente sabe que elas ficam mais intensas? Porque vai acontecer no 8 o que ainda não aconteceu em nenhum desses períodos. O corpo dele vai começar a sentir na carne o que Deus revela no espírito. Olha isso aqui. No capítulo 8,
numa visão do reino de Belsazar, aquela a mais conhecida no início da revelação, do bode, do cordeiro, ele vai dizer assim, olha, verso 17, você vai achar que eu estou lendo o mesmo capítulo que a gente leu quando começou o culto, a pregação, mas não é outro. Olha o que ele vai ler. Ele veio para perto de onde eu estava. Ele quem? O anjo. Porque ele tinha acabado de ter uma visão às margens do rio Ulai. Aí ele diz assim, e vindo ele, fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. O que é isso? A perna não aguentou. Aquilo que ele está recebendo, seja em visão aberta ou em arrebatamento, é tão forte, tão forte, tão forte, que ele não suporta isso nem no físico e nem no espiritual. Camila, se o que Deus está revelando para ele é no espiritual, como é que ele não suporta nem no espiritual? Está acontecendo com ele o que aconteceu em João capítulo 1, verso número 17, quando viu um anjo que era conservo de João, ou seja, ainda não era a imagem do Cristo glorificado, era apenas um dos anjos que estavam ali naquela atmosfera. Só que olha o texto vai dizer que preso na ilha de Pátimos, João vai ser arrebatado numa visão. Se ele vai ser arrebatado numa visão, quem subiu para o nível de revelação que Deus estava entregando para ele, ou seja, para o Apocalipse, foi o corpo ou foi o espírito? Tem gente que está na dúvida, eu vou perguntar de novo e vamos fingir que isso não aconteceu. Ele disse, o Senhor me arrebatou em visão. Então eu vou perguntar de novo, as visões que ele recebeu no corpo, em carne, na prisão, ou recebeu no espírito, na atmosfera da revelação? Em carne ou espírito? Em carne ou espírito? Ele transcendeu e foi para uma área que carne e sangue não entrava. Então se ele está em espírito, depois deste homem falar com ele e chamá-lo, e o texto diz que ele cai como morto, ou seja, na visão ele dobra o joelho e vai para o chão, porque nem em espírito ele está aguentando o que ele está vendo. Porque não é um espírito que transcendeu em glorificação. Então veja, a visão que João está tendo, mesmo depois de caminhar com o verbo vivo tanto tempo, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que ainda que ele não esteja em carne, em sangue, em batimento cardíaco, a consciência de um corpo físico e real está presente no espírito. Porque quando Deus te dá um sonho, uma visão, uma revelação, quando ele te arrebata a alma, quando você está vivendo algo com Deus, Deus te usa e fala com você na transparência, diferente de outros espíritos que precisam possuir a tua mente. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Olha para quem está do teu lado e diga, as visões de Deus. Fale, porque Deus vai libertar alguém agora de espíritos imundos que acham que é Deus que está falando. Olha para alguém e diga, as visões de Deus são transparentes. O que é isso? Deus não vai arrebatar tuas faculdades mentais. Deus está contando com quem você é, do jeito que você é, e vai te usar como você é. Aí veja, Daniel agora entrando nesse nível e nessa intensidade. Camille, por que você está pregando essa mensagem? Olha para quem está do teu lado e diga, porque você vai entrar num novo nível. Você vai entrar num novo nível de revelação. Você vai entrar num novo nível de discernimento. Você vai entrar num novo nível de interpretação. Você vai entrar num novo nível de intercessão. Vai entrar num novo nível de... Você acha que a vida que você caminhou com Deus até aqui já foi uma vida de experiências extraordinárias. Só que eu vou liberar algo aqui e eu quero que reaja da cadeira. Vai reagir, não é na cadeira, vai reagir da cadeira. A pessoa que entende que essa palavra é para ela. E eu não estou perguntando se você tem medo. Eu não estou perguntando se você acredita. Eu estou querendo que você entenda que numa segunda-feira à noite, Deus não te parou nessa casa para fazer entretenimento. Se fosse para isso, você podia estar maratonando uma série na internet. Só que Deus está dizendo, eu te trouxe para cá para você não se assustar com as visões, para você não se assustar com as novas experiências que eu vou te dar. Eu te trouxe para cá porque agora eu vou mexer com você. Eu vou mexer com você de tal forma que você vai sentir até no corpo. Você vai sentir no corpo. Oh meu Deus, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, Camila, que poder há no 1 a 3? Nenhum, é só para ficar organizado. Quando eu disser 3, você vai bater na mão de alguém e vai dizer para essa pessoa, teu nível muda hoje. E eu vou para que nível? Mais intenso, mais profundo. As visões vão ser mais intensas. Prepara. Eu conto 1, levanta a mão e vira de frente para alguém. Eu conto 2, pega na mão
dessa pessoa, 3. Diga mais intenso e mais profundo, mais intenso. Deus está te virando de nível. Você vai transicionar. Você vai transicionar. Você vai transicionar. Se prepare para ver novas línguas. Variedade de línguas. Se prepare para interpretar línguas. Camila, mas Deus nunca me prometeu isso. Ele está falando com você agora. Tem um antes e depois dessa conferência para esta igreja. Tem um antes e depois para ministérios depois deste culto. Tem um antes e depois aqui para famílias depois desta reunião. Oh, você vai sair diferente, porque as visões vão se tornar mais intensas e mais profundas. Senta aí que eu não acabei não. Só vou acabar quando eu chegar no 10. Já cheguei no 8, falta só 2. Camila, vai dar 10 horas. Se tu não aguenta até 10, tu não vai aguentar o intenso e o profundo. Então já vai na paz, já sai de fininho, já vai dando a paz do Senhor e saindo devagarinho. Se alguém pegou, o culto já acabou? Não, mas é que ficou intenso e profundo demais para mim. Ficaram mais intensas e mais profundas. E a gente se sente tão incompetente diante das visões, diante do que Deus dá, porque, como eu disse, é sempre sobre coisas muito maiores do que a capacidade da nossa força, do nosso braço, das nossas conexões, que de verdade, se dependesse só da gente, há muito a gente já teria deixado. Quantos aqui não viram uma obra que falava sobre Deus? Algo que era para a glória de Deus, mas que Deus fazia com que isto passasse por você. Já passaram por situações, aqui os mais experientes vão entender o que eu estou falando. Já passaram por situações do qual sua própria consciência dizia assim para você: você não precisa disso? Como quem diz, larga isso. Está obedecendo fulano por quê? Está passando por tal situação. Todo mundo aqui que tem de Deus uma obra, em algum momento já foi tentado a um larga tudo. E vai viver a tua vida, a tua família. Só que esse é um grande lance depois que você recebe uma visão de Deus. Você vive para ver cumprido diante dos seus olhos aquilo que Deus revelou. E não há nenhuma outra área que te dê maior contentamento e realização do que isso. E não há nenhuma outra coisa que te chame mais a responsabilidade do compromisso do que isso. Você não consegue se envolver tão profundamente com nada como você se envolve com isso. Realmente toma a mente. Por isso que de vez em quando lá fora alguém olha para um crente e diz: fizeram lavagem nele. Porque toma a nossa mente. Mas é transparente, é consciente. Por isso a gente sabe tudo que envolve e de vez em quando a gente quer deixar, mas não consegue. Porque a visão sustenta de pé quando a alma quer desistir. A visão sustenta de pé quando a lógica não faz mais sentido. Tem hora que a gente gasta tanto que você vê que a causa do envolvimento na visão já não é retorno. Porque você já deu mais do que podia ter. Mas você continua. E alguém pensa: o que é isso? Você vai dizer: começou com um sonho, mas agora virou uma visão. E de visão ninguém abre mão. Por que o evangelho é tão grande, é tão lindo e tão maravilhoso? Óbvio, porque está baseado em Cristo. Mas por que seu discipulado é tão poderoso? A verdade é que todos nós aqui desfrutamos dos efeitos do evangelho. Mas estamos envolvidos e só aguentamos até aqui por causa da causa do evangelho. Jesus não imprimiu em nós frutos, imprimiu em nós sementes. Jesus não discipulou em nós resultados, discipulou em nós métodos. O que você acha que faz Pedro em Lucas 5 voltar para a mesma rede, para o mesmo barco e para o mesmo mar, depois de já ter feito uso de um método que não deu certo? Ele disse: já fiz isso a noite inteira, mas vou de novo por causa da tua palavra. É uma palavra que nos disciplina de tal forma que quando a gente já está sendo provado e quase tentado a desistir, o treinamento se torna maior do que o resultado.
E aí a gente não abre mão e continua. E não é nisso que começa a aparecer o nosso valor? Não é nisso que começa a aparecer a nossa fidelidade? Não é nisso que a gente começa não a se orgulhar, mas a glorificar, como quem diz: Deus, o Senhor sabe que pode contar comigo. Não é isso que faz a gente sair da posição de servo, que só trabalha para receber, e entrar na posição de amigo que continua, mesmo depois de não ganhar mais nada. Não é isso. Tem gente que diz assim: Camila, meu relacionamento com Deus já foi melhor naqueles tempos do início. Quando você era servo? É porque agora Deus está te provando para ver se você passa no crivo do amigo. Se tornaram mais intensas e mais profundas, de tal forma que olha o que vai acontecer diante dessas visões. Verso de número 18: estando ele falando comigo, caí com o rosto em terra adormecido. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. Verso de número 26: a visão da tarde e da manhã, ou seja, mais intensas, mais profundas e mais recorrentes. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, porém cerra essa visão que só daqui a muitos dias se cumprirá. O que acontece? O Senhor deu a Daniel uma visão e ele falou para ele não abrir aquela visão, porque nos capítulos anteriores o texto relata que ele vê, escreve e fala. Ele vê, escreve e fala. Mas dependendo da intensidade, da profundidade daquilo que Deus te confia, o cenário é tão discrepante daquilo que você está vendo, que você não pode contar para as pessoas o que vai acontecer, porque a realidade dela está muito distante do que Deus revelou. Então olha o que o anjo diz para ele: você vai selar. Aí Daniel, verso 27, vai dizer assim: eu, Daniel, estive enfraquecido. Agora responda para mim aí, olha o que o texto está dizendo. Eu, Daniel, estive enfraquecido. Ou seja, depois da visão ele ficou como? Enfraquecido. E ele deixa claro, ó, agora aguenta isso aqui, ó. Eu estive enfraquecido e enfermo alguns dias. Então me levantei e falei do negócio do rei. E espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Sabe o que ele está dizendo? Diante do que eu vi, diante do que eu ouvi, diante do que eu discerni, meu corpo se debilitou. Eu precisei de um tempo para me recuperar daquilo que eu vi. A visão não exaltou ele, a visão o abateu. A visão não fez ele sair do quarto e dizer: eita, que eu sou poderoso, hein? Deus falou comigo de manhã, de tarde, eu vi anjo. Ele, não. Visão grande é só para quem consegue ser humilde, de porta fechada, sem ninguém olhando a performance. Rapaz, a visão foi tão grande que envolveu o corpo dele. E agora eu encerro aqui com vocês no 10. Camille, por que você está falando sobre o 8? Porque eu não quero que você saia daqui iludido, achando que porque estou falando de sonho, visão, futuro e esperança, isso não vai envolver sua carne. Isso não vai envolver seu corpo. Isso não vai envolver o fato de algumas pessoas que estão do seu lado não conseguirem entender o que você vê. Maria, quando foi dizer a José que estava grávida do Espírito Santo, a promessa era para se cumprir na família dele, porque quem era da casa de Davi era ele, não ela. Então veja, ele estava na revelação, mas ele não compreendeu. É complicado quando Deus te confia uma visão que nem quem está do seu lado consegue entender. Isso debilita a sua alma. E por vezes, dependendo do que Deus te mostrar, vai debilitar o seu corpo também. Só que depois de alguns dias ele se levantou. A maior visão da vida de Paulo, não foi aquela do terceiro céu. Por que não? Porque aquela foi em decorrência da primeira. Se não tivesse acontecido Atos capítulo 9, jamais teria tido tantos níveis de transcendência celestial. O que aconteceu foi que ele viu Jesus no 9, num resplendor de luz do céu que o cercou. Aí o texto diz que ao ver essa luz e ela resplandecer diante dele, ele caiu com seu rosto em terra. Então, como Paulo entrou na visão que Deus estava dando, que Cristo estava dando para ele, e ali no caminho de Damasco, indo ao chão, mas como que ele saiu? O Senhor disse o que para ele? Levanta-te. Então no processo, às vezes você se arrasta,
No processo, às vezes, você fica acamado. Eu não vim mentir para você, não. No processo, às vezes, nem tua família te entende. No processo, às vezes, até teus amigos acham que você está maluco. Só que Deus está dizendo: eu não vou te fazer viver a realidade dessa visão caído. Fica de pé. É por isso que no sonho, quando ele caía, o Senhor mandava um anjo e dizia: bota ele de pé. Teve visão que Daniel teve, que assim como João na ilha de Patmos, ele desmaiou mesmo em espírito. Mas o Senhor dizia: Gabriel, levanta ele e faça ele entender a visão. Era Deus dizendo o quê? Vai doer, a carne vai tremer, mas você aguenta carregar o que eu te confiei. Então fica de pé e vai viver o que eu te dei. Era isso. No capítulo 10, eu encerro aqui, vai acontecer a mesma coisa. E ele vai dizer: só eu, Daniel, tive aquela visão. Essa daqui já não é apenas governamental ou nacional, mas faz alusão direto ao início das revelações das 70 semanas que chamamos de Daniel. Aquelas que estão perfeitamente coadunadas com a que João recebeu na ilha de Patmos. E aí ele vai dizer assim: fiquei, pois, eu só e tive esta grande visão, e não restou força em mim, e desfigurou-se a feição do meu rosto, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, caí com o rosto em terra profundamente adormecido, e certa mão me tocou, e fez com que me levantasse, fez com que me levantasse. Vem de novo, fez com que me levantasse. O que o texto está dizendo? Que o anjo botou ele de pé? Não. Que o anjo só falava com ele para que ele se... Não podia ter dado a mão e ter posto o homem de pé? Não podia ter pego no colo e ter falado: firma aí os artelhos, igual Pedro fez com aquele da Porta Formosa? Mas não. Ele só falava, ia dando discernimento. E dizia para ele, enquanto ele está prostrado, dizia para ele: levanta. Levanta. Levanta por quê? Porque a visão ainda não acabou. Ele caía antes de Deus completar a visão, porque era muito tremendo, igual João. João não caiu no capítulo 20, caiu no capítulo 1. A visão já era tão extraordinária que antes de Deus revelar tudo, ele já fugia do corpo, da alma, sei lá. Então o anjo dizia para Daniel: levanta. Glória a Deus. Semblante desmaiado.